Milionário fica chocado ao descobrir que a herdeira é uma mendiga negra da padaria. Era uma manhã de sol radiante em São Paulo, mas para Gustavo, a luz parecia mais um peso sobre os ombros. A notícia da morte do avô, um poderoso empresário que fez fortuna à custa de segredos escondidos, ecoava em sua mente. Ele estava cercado por luxo em seu elegante apartamento, mas a solidão era uma presença constante, tão familiar quanto o brilho das luzes da cidade vista da janela. O que ele nunca imaginou era que essa solidão seria o prenúncio de um choque devastador. No momento em que abriu o testamento, um frio cortante lhe percorreu a espinha. Era um documento repleto de cláusulas complexas, mas uma frase se destacou em letras garrafais. Gustavo deve dividir a herança com Jéssica, a herdeira desconhecida. O coração disparou. Jéssica, quem era ela? Tornou-se evidente que a vida de Gustavo, baseada em privilégios e uma bolha de conforto, acabara de ser virada de ponta cabeça. E então, ele havia cruzado com ela algumas vezes ao sair para o trabalho. As mãos calejadas, olhar atento. Ele se lembrava de seus cabelos crespos desfeitos, sua expressão de determinação que parecia desmentir a dura realidade de sua vida nas ruas. Aquilo o aborrecia. Como seu avô poderia esconder uma parte tão crucial da sua família? Os pensamentos se embaralhavam. Preconceito, raiva, confusão. Gustavo se via diante de um dilema. Iria atrás de Jéssica? Mas por quê? Afinal, a mulher teve a audácia de ser uma mendiga. O seu mundo de riqueza e status estava prestes a colidir com o passado que ele nunca quis explorar. Enquanto tentava entender como isso poderia estar acontecendo, percebeu que seu conceito de empatia nunca teve base real. O que conhecia de luta e resiliência era distante de sua percepção. Ele sempre se sentiu forte, mas agora era como se estivesse em um labirinto sem saída. Em meio a essa neblina de emoções, surgia um antagonista. O advogado de seu avô, um homem traiçoeiro conhecido por suas artimanhas. Ele tinha seus próprios planos, e Gustavo começava a sentir que as cartas estavam sendo embaralhadas, sem que ele se desse conta. As pessoas ao seu redor começaram a murmurar. O que esse milionário tinha a dizer sobre uma herdeira que vivia nas ruas? Havia curiosidade, indignação e, mais importante, julgamento coletivo. Ele decidiu que precisava encontrar Jéssica. A ideia de falar com a mulher que, em teorias absurdas, poderia dividir sua herança o deixava inquieto. Mas havia um fio de esperança. O que mais ele poderia descobrir sobre sua família e sobre si mesmo? O que ela queria realmente? Seu coração disparou novamente ao pensar na possibilidade de que Jéssica tinha informações que poderiam mudar tudo. Porém, à medida que a realidade se aproximava, aquela frase sussurrava como um mistério indigesto. Ele precisava descobrir o que a conectava à sua família. E assim, enquanto a cidade continuava a girar apressadamente lá fora, Gustavo se viu pronto para enfrentar não apenas Jéssica, mas a si mesmo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gustavo respirou fundo, a tensão crescendo no peito enquanto pensava em ir ao encontro de Jéssica. Enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo, ele não conseguia afastar a ideia da frase dela. Você não sabe nada sobre a verdade. Cada passo que dava parecia carregado de significado, como se estivesse caminhando para um destino que não estava totalmente sob seu controle. Finalmente ele chegou à padaria onde costumava ver Jéssica.
A doce e quente oferta do pão fresco no ar contrastava com um nó na garganta que ele sentia. Gustavo entrou, seu olhar escaneando o local em busca daquela figura familiar. E ali estava ela, com um sorriso tímido, mas cheio de vida, enquanto arrumava os pães na vitrine. Ele hesitou antes de se aproximar. O mundo à sua volta parecia em câmera lenta, enquanto seu coração batia rápido. Jéssica, ele começou, sua voz falhando. Ela olhou para ele com um brilho de reconhecimento, e a expressão suavizou, mas logo se transformou em uma expressão de cautela. Gustavo, não era você que estava por aqui, ela respondeu, cruzando os braços, um gesto defensivo. Descobri que você é uma herdeira. Um silêncio pesado se instalou. Para Gustavo, cada segundo parecia uma eternidade. Ele não sabia o que esperar dela, mas a energia entre os dois estava carregada de tensão. Eu já sabia disso, Jéssica murmurou, desviando o olhar. Eu sempre soube. Justo quando ele estava prestes a perguntar o que ela queria dizer com isso, uma explosão cortou o ar. O som ensurdecedor de um tiro ecoou. O barulho quebrava a tranquilidade da padaria, enquanto o pânico se espalhava rapidamente. As pessoas gritaram e correram para se esconder. Gustavo e Jéssica se olharam com horror. O caos estava se desdobrando como em um filme de ação, mas a sensação de estranheza pairava no ar. Ele puxou Jéssica para perto, sua mente acelerada tentando processar o que estava acontecendo. O momento tinha mudado completamente, como se o destino tivesse decidido mexer as cartas mais uma vez. Foi então que ele viu. Ao lado do balcão, um homem encapuzado com uma arma na mão. O rosto era obscuro, mas algo naquele olhar, Gustavo sentiu um arrepio. Aquele olhar não era estranho, ele conhecia. Antes que pudesse reacionar, o homem disparou novamente. As balas ecoaram e um grito cortou o ar. Tudo parecia girar em torno deles. Corram! Gritou uma mulher ao longe. Mas Gustavo e Jéssica estavam paralisados, fixos um no olhar do outro. E nesse momento de tensão, algo inesperado aconteceu. O homem encapuzado se voltou, e Gustavo não conseguia acreditar no que via. Era o advogado de seu avô, aquele que sempre parecia esconder algo, mas agora ele estava ali, em um ato de desespero. Me ajudem! Ele gritou, o pânico explicitando em sua voz. Mas a súplica soou falsa. A verdade começou a se enredar em um emaranhado de confusão. Por que ele estava ali? O que ele queria? A conexão entre Jéssica, o advogado e sua herança estava prestes a se desdobrar de maneiras que Gustavo jamais poderia imaginar. O que você fez? Jéssica perguntou, seu tom carregado de incredulidade. As perguntas pairavam no ar, sem respostas. O que tudo isso significava? Gustavo sentiu um terror crescente. A verdade estava prestes a se desvelar, mas a desordem ao seu redor o deixava sem chão. Enquanto o tumulto aumentava, uma ideia percorreu sua mente como um aviso. A herança não era apenas dinheiro, e agora ele sabia que enfrentar Jéssica seria apenas o começo. O passado dele, tão cuidadosamente guardado, estava obstruído por um desconhecido que poderia mudar tudo. E no coração do caos, Gustavo percebeu uma coisa. A verdade poderia ser muito mais chocante do que ele esperava. O que ele realmente descobriria sobre sua família. O desfecho da história ainda estava longe de ser escrito. Gustavo estava paralisado, a adrenalina corria em suas veias, enquanto o caos se desenrolava. Ele puxou Jéssica para mais perto, buscando proteção, mas a confusão na padaria era palpável. O olhar do homem encapuzado tinha um peso que o esmagava. Ele precisava agir. Venham, saiam! A mulher gritou de novo, mas ninguém se movia. As pessoas estavam congeladas de medo. Olhares desconfiados e aterrorizados trocavam entre si. Gustavo notou que Jéssica tinha a respiração acelerada. Seus lábios se moviam em silêncio. Ele sabia que tinha que tirá-la dali. Jéssica, precisamos ir, disse ele, a voz quase um sussurro. Um olhar determinado cruzou o rosto dela, e ela concordou com um movimento brusco de cabeça. Enquanto tentavam contornar o balcão, o advogado de seu avô gritou: Esperem, não são vocês que devem decidir. Eu,
Eu tenho informações. Mas a súplica parecia vazia. O homem encapuzado se movia nervosamente, apontando a arma para qualquer um que se aproximasse. Gustavo sentia que a tensão estava prestes a estourar. Ele olhou para Jéssica e percebeu que havia algo de mais profundo em seu olhar. Uma energia, uma força que o intrigava. Então, um som familiar cortou o ar. Era um telefone tocando. Gustavo franziu a testa e viu que era do advogado. Seu celular piscando na mesa. O homem, em um ato desesperado, desviou o olhar para o telefone. Apoiem-se em mim. Eu faço um acordo. É tudo o que eu posso oferecer. Mas justo quando Gustavo estava prestes a falar, o homem encapuzado gritou. Ninguém se mexe. Tremores de raiva e medo se misturavam na sala. No entanto, a atmosfera estava prestes a mudar novamente. O telefone continuava a tocar, e num movimento impulsivo, Gustavo agarrou nele, ignorando as consequências. Você deve parar com isso. O que está acontecendo aqui? Sua voz era firme, mais do que ele pensava que seria, mas a resposta que veio foi ainda mais chocante. Jéssica, que até então estava a seu lado, caiu em silêncio. Ela se afastou. Gustavo, você não sabe quem eu sou. As palavras dela eram um sussurro, mas ecoaram como um trovão na mente dele. Ele a olhou confuso. O que você quer dizer? Isto não é apenas sobre a herança. É sobre a verdade. Ela balançou a cabeça, a expressão dela se transformando em um abismo de dor e confusão. Você acha que eu sou apenas uma mendiga? A verdade é mais profunda e envolta em segredos que você nunca imaginou. A tensão aumentou. Gustavo sentiu o coração disparar. As palavras de Jéssica cortando mais fundo do que qualquer tiro poderia. Ele queria gritar, perguntar, entender, mas algo no olhar dela o fez hesitar. Você não pode ser, você não pode ser. Ele colocou a mão na cabeça, tentando juntar as peças. O advogado, os segredos, tudo parecia girar como um carrossel desgovernado. O que Jéssica estava tentando dizer? Ela se aproximou, os olhos dela bem firmes nos dele. A verdade sobre sua família está entrelaçada com a minha. Antes que pudesse processar isso, um novo estrondo varreu a sala. O homem encapuzado fez um movimento de desespero, e nesse momento, Gustavo viu que Jéssica tinha algo na mão, uma chave que ela segurava com firmeza. A mesma chave que seu avô sempre mantivera perto de si, como uma relíquia. O impacto dessa descoberta fez o mundo ao redor dele girar. Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. Jéssica, o que você tem? A urgência na voz de Gustavo era palpável, mas antes que ela pudesse responder, o homem encapuzado disparou a arma novamente. Era um som ensurdecedor, e tudo se desdobrou em um segundo de caos, como se o tempo tivesse parado. E enquanto a multidão em pânico vivia sua própria realidade de medo e desespero, o olhar de Gustavo e Jéssica se encontraram mais uma vez, mais intensamente do que nunca, como se numa fração de segundo a verdade estivesse prestes a se revelar. O que essa chave significava? E o que a verdadeira conexão entre eles poderia custar? Apenas o tempo diria. Mas neste instante, tudo parecia estar à beira do colapso. Gustavo estava paralisado, o coração acelerado, as palavras de Jéssica ecoando em sua mente. A verdade sobre sua família está entrelaçada com a minha. Antes que ele pudesse processar, um novo estrondo cortou o ar. O homem encapuzado disparou novamente, a bala atingindo a parede próxima. O sangue subiu à cabeça de Gustavo, e tudo o que ele podia pensar era que precisava tirá-la dali. Vamos, Jéssica, ele gritou, puxando-a pelo braço, mas ela hesitou. O olhar dela estava distante, como se estivesse lutando contra uma maré de emoções. Gustavo, mas não teve tempo de terminar. O homem, cada vez mais nervoso, olhou para a porta, como se a liberdade estivesse escapando pelas suas mãos. Quem é você? A voz do homem encapuzado soou, a raiva concentrada em Gustavo. Então ele se virou para Jéssica. E por que você está aqui? O olhar dela piscou um desafio. Você não entende, Jéssica respondeu, sua voz se elevando acima do caos. Isso não é só sobre o testamento.
É sobre o que você fez. Você não deveria estar aqui. Gustavo sentiu uma nova onda de confusão. O que ela estava dizendo? Você tá do lado dele? O homem gritou, estendendo a arma. Se você não se calar, não sei o que pode acontecer. Jéssica se manteve firme, e algo no jeito dela fez Gustavo sentir um frio na espinha. Ele nunca tinha visto assim, tão forte. Mas o homem não estava ouvindo. A expressão dele tornava-se mais desesperada. E antes que Gustavo pudesse entender o que estava acontecendo, Jéssica deu um passo à frente, removendo algo do bolso. Era um objeto pequeno, escuro, reluzente. Uma chave. Eu sei a verdade, e você não pode me parar. O homem encapuzado hesitou. A tensão aumentou. O que você sabe? Essa chave é a ligação entre nós, e se você acha que pode controlar essa situação, tá enganado. O ar ficou pesado. Gustavo estava perdido. O que Jéssica estava escondendo? Jéssica, não! O que você está fazendo? Ele gritou, mas o olhar dela estava fixo no homem. De repente, um segundo tiro ecoou, mas não da arma do homem. Um disparo silencioso e certeiro cortou a atmosfera da padaria. Um novo personagem entrou em cena. Um policial, armando-se na porta. As pessoas que ainda estavam paradas agora gritavam e corriam. Mas era tudo um borrão na frente de Gustavo. O policial apontou a arma para o homem encapuzado. Desista! Está cercado. Mas naquele mesmo instante, o homem virou a arma para Jéssica. Não, 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 Gustavo gritou. Mas era tarde demais. A cena que se desdobrava parecia um pesadelo. Jéssica havia revelado a verdade, mas agora estava em perigo. Ela e o homem estavam em um duelo silencioso, e pela primeira vez, Gustavo percebeu que talvez não conhecesse Jéssica tão bem quanto pensava. Você não pode fazer isso. Você não, o homem disse, a voz tremendo. Essa chave não muda quem você é. Jéssica sorriu, mas era um sorriso triste. Parece que você não sabe nada sobre a verdade, assim como ele. E de repente, tudo parou. O grito de alguém ecoou, e Gustavo se lembrou da mulher que gritou para sair. As paredes da padaria pareciam estar se fechando, e a certeza do que estava prestes a acontecer fez seu cérebro disparar. Não, a mente de Gustavo corria. O que mais estava em jogo aqui? O que a chave realmente representava? E enquanto o homem olhava para Jéssica, uma expressão entre ódio e desespero, Gustavo percebeu que a verdade sobre sua família não era apenas um segredo obscuro. Era uma arma. E agora, tudo estava prestes a explodir. Uma explosão de gritos, um clarão de luz. O que aconteceu a seguir? Ele não sabia. Tudo o que ele sabia era que a vida nunca mais seria a mesma. E nesse momento cheio de incerteza, o que realmente importava não era somente a herança, mas o que cada um deles tinha a perder. Gustavo, a voz de Jéssica cortou o silêncio em meio ao caos. Enquanto tudo se desdobrava, a única certeza que permaneceu foi que o mundo dele nunca mais seria o mesmo. Gustavo estava paralisado, o coração acelerado, as palavras de Jéssica ecoando em sua mente. A verdade sobre sua família está entrelaçada com a minha. Antes que ele pudesse processar, um novo estrondo cortou o ar. O homem encapuzado disparou novamente, a bala atingindo a parede próxima. O sangue subiu à cabeça de Gustavo, e tudo o que ele podia pensar era que precisava tirá-la dali. Vamos, Jéssica! Ele gritou, puxando-a pelo braço, mas ela hesitou. O olhar dela estava distante, como se estivesse lutando contra uma maré de emoções. Gustavo, mas não teve tempo de terminar. O homem, cada vez mais nervoso, olhou para a porta como se a liberdade estivesse escapando pelas suas mãos. Quem é você? A voz do homem encapuzado soou, a raiva concentrada em Gustavo. Então, ele se virou para Jéssica. E por que você está aqui? O olhar dela piscou um desafio. Você não entende, Jéssica respondeu, sua voz se elevando acima do caos. Isso não é só sobre o testamento, é sobre o que você fez. Você não deveria estar aqui. Gustavo sentiu uma nova onda de confusão.
O que ela estava dizendo? Você está do lado dele? O homem gritou, estendendo a arma. Se você não se calar, não sei o que pode acontecer. Jéssica se manteve firme, e algo no jeito dela fez Gustavo sentir um frio na espinha. Ele nunca a tinha visto assim, tão forte. Mas o homem não estava ouvindo. A expressão dele tornava-se mais desesperada, e antes que Gustavo pudesse entender o que estava acontecendo, Jéssica deu um passo à frente, removendo algo do bolso. Era um objeto pequeno, escuro, reluzente. Uma chave. Eu sei a verdade, e você não pode me parar. O homem encapuzado hesitou. A tensão aumentou. O que você sabe? Essa chave é a ligação entre nós. E se você acha que pode controlar essa situação, tá enganado. O ar ficou pesado. Gustavo estava perdido. O que Jéssica estava escondendo? Jéssica, não. O que você está fazendo? Ele gritou, mas o olhar dela estava fixo no homem. De repente, um tiro inédito cortou a atmosfera da padaria. Mas não era do homem. Uma bala atravessou o vidro da vitrine. Cuidado! Gustavo gritou, puxando Jéssica para baixo. Um policial do lado de fora havia disparado. A confusão aumentou. Gritos, pessoas correndo, o caos se espalhando como fogo. O homem encapuzado, em desespero, se virou para Jéssica e disparou a arma em sua direção. O tempo parecia desacelerar, mas antes que qualquer um pudesse reagir, Jéssica levantou a chave. E, para surpresa de Gustavo, uma luz intensa emanou dela. Era como se a chave estivesse viva. Não! O que é isso? O homem hesitou, confuso. Jéssica sorriu e, num gesto que parecia mágico, girou a chave no ar. Uma esfera de energia se formou, envolvendo o lugar. Você não sabe o que desencadeou, ela disse, sua voz firme. Essa chave não é apenas uma chave. Ela abriga o segredo da nossa família, a verdade que você nunca quis ver. E, no instante em que ela pronuncia essas palavras, o caos ao redor deles desmoronou. O ar se encheu com uma vibração de tristeza e dor. A luz ofuscante se espalhou e Gustavo teve uma visão. Flashbacks do seu avô, uma mulher negra com os cabelos cacheados, sussurros de um amor oculto, uma vida inteira de segredos. De repente, tudo fazia sentido. A herança, o testamento, Jéssica, era mais do que uma simples mendiga. Ela era parte da família, do legado que seu avô havia escondido. Mas isso não era tudo. Ele viu mais, uma traição profunda, um ódio enraizado. O homem encapuzado era mais do que um estranho. Era seu tio, o irmão de seu pai, que ainda estava vivo. O que isso significava? Uma batalha por algo que deveria ter sido compartilhado. A dor na alma de Gustavo cresceu e agora ele estava prestes a enfrentar não só o homem que tinha uma arma, mas todo o legado de mentiras. A esfera pulsava e uma fenda se abriu. Nós temos que ir! Jéssica gritou, puxando-o para a saída. Mas o olhar de Gustavo estava fixo no homem. Você vai pagar por isso. O tio gritou, mas o brilho da chave o paralisou. Ele não sabia se a verdade os libertaria ou os aprisionaria. E enquanto eles corriam, o eco do passado se misturava ao clamor do presente. E no último instante, antes de cruzar a porta, Jéssica se virou. Gustavo, sua vida está prestes a mudar. O que vamos descobrir pode nos destruir ou nos unir. A última visão que Gustavo teve foi do homem estendendo a mão. E então tudo se desfez em um borrão de luz. A verdade parecia à frente, mas o peso daquele momento ensopou o coração de Gustavo. O que mais ele poderia perder? E enquanto avançavam, a sensação de que o pior ainda estava por vir pairava no ar. Gustavo e Jéssica estavam prestes a cruzar a porta, mas antes que pudessem sair, o caos os envolveu novamente. O policial disparou um aviso, mas o homem encapuzado estava em uma fúria cega. Ninguém se mexe. Ele girou, a arma apontada em direção à multidão, enquanto seus olhos se fixavam em Jéssica com uma intensidade aterradora. Você não sabe o que está fazendo, o policial gritou, sua voz cheia de urgência. Mas o homem não ouvia. Jéssica estava paralisada, segurando a chave com força, e foi nesse momento que Gustavo percebeu.
Havia algo mais ali. Um segredo. Algo que poderia mudar tudo. Jéssica, o que você sabe? Ele perguntou. Sua voz tensa, mas quase um sussurro. Jéssica abriu a boca para falar, mas um grito interrompeu. Uma mulher, uma das clientes da padaria, estava gritando apavorada, ao lado de um homem caído no chão. Era o advogado de seu avô, ferido. Ele estava projetado contra o balcão, o rosto pálido e um filete de sangue escorrendo por seu queixo. Ele não deve estar aqui. A mulher gritou, e todos os olhares se voltaram para o advogado. Ele estava tremendo, mas sua expressão era de desespero. Eu não queria que vocês soubessem. A fumaça do caos se espalhou e Gustavo ficou paralisado. O que você quer dizer? Ele olhou de Jéssica para o advogado, seu coração batendo rapidamente. Algo estava prestes a se revelar. Ele sabe de tudo. Jéssica se virou para o advogado, sua voz cheia de um fervor que surpreendeu Gustavo. Você sabe quem eu sou? O advogado, sua expressão uma mistura de dor e medo, balançou a cabeça. Eu não posso explicar agora. Eles estão vindo. Tem mais pessoas envolvidas? Gustavo perguntou, sua mente correndo, e o homem encapuzado, sentindo a tensão no ar, moveu-se nervosamente, a arma tremendo em sua mão. Vocês não deveriam estar aqui. O homem gritou desesperadamente, mas o olhar de Jéssica estava fixo no advogado. Você se lembra de mim? Lembre-se do que você prometeu. O que era essa promessa? A cada segundo que passava, mais confuso Gustavo se sentia. Mas então, tudo mudou. O advogado começou a falar, sua voz fraca, mas incisiva. Eu fui pago para silenciar você. Se eles souberem a verdade, suas vidas estarão em risco. Ele fixou seu olhar em Gustavo. A chave que você tem não é apenas uma conexão, é uma armadilha. O silêncio mortal caiu sobre a padaria, enquanto a revelação pairava no ar. O homem não era apenas um criminoso qualquer. Era alguém tentando proteger um segredo muito maior. Gustavo piscou, sua mente tentando processar. Os homens que vieram atrás de você, eles não são apenas inimigos. Eles buscam uma verdade que pode destruir outras pessoas, incluindo você, Jéssica. Gustavo se virou rapidamente para Jéssica, uma aflição surgindo em seu peito. O que você fez? No momento em que você abriu o testamento, tudo ficou exposto. Essa chave, ela controla a verdade que todos eles querem esconder. Não é só sobre dinheiro. It's about family. O som de sirenes começou a se aproximar e a tensão aumentou. O homem encapuzado olhou para a porta, então no movimento aquicado, desviou a arma para a multidão. Ninguém saia. Essa é sua última chance. Gustavo sentiu um frio na espinha. Jéssica olhou para ele e havia lágrimas em seus olhos. Se precisarmos sair, você deve saber o que está prestes a acontecer. E você vai ter que escolher um lado. As palavras dela eram um sussurro, mas um sussurro que ressoava como um grito em sua mente. E a verdade não era apenas sobre Jéssica ou o testamento. Era muito mais profunda. Gustavo não fez ideia do que a chave realmente significava e do que isso poderia custar a eles. Coração na garganta, ele respirou fundo e se preparou. O que vai acontecer agora? A pergunta ecoou no ar, enquanto o destino de todos na padaria estava prestes a ser decidido. Uma luz ofuscante iluminou o lugar, e entre os gritos e o caos, Gustavo entendeu que a verdade poderia ser muito mais devastadora do que nunca imaginou. E ao olhar para Jéssica, percebeu que todos os caminhos, todas as mentiras, tinham trazido eles ao mesmo ponto, e não havia como voltar atrás. Gustavo e Jéssica estavam prestes a cruzar a porta, mas a tensão dentro da padaria era insuportável. O coração dele batia forte e ele sentia a pressão em seu peito. O homem encapuzado, com a arma em punho, olhava para Jéssica como se estivesse prestes a explodir. E quando ela ergueu a chave, a verdade parecia prestes a sair. Jéssica, o que você sabe? Ele perguntou, meio desesperado, buscando respostas no olhar dela. Mas ela não respondeu. Em vez disso, um flash brilhante surgiu da chave. Uma luz ofuscante inundou o ambiente e, por um momento, tudo parou.
O advogado de seu avô, que estava caído, lutava para se levantar. Seu rosto pálido refletia a dor, mas havia também um brilho de determinação. Precisamos de um acordo, ele gritou. E a urgência na sua voz tinha um eco de desespero. Mas antes que sabem o que fazer, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens entrou, armas em punho. Eles eram rápidos, pareciam coordenados, e o caos que já existia na padaria se intensificou. "Onde está a chave?" Um deles gritou. O homem encapuzado estava num pânico exacerbado. "O que vocês querem?" A sala estava uma verdadeira confusão. "Não se aproximem!" O policial gritou, tentando restaurar a ordem, mas Gustavo sentiu que tudo seria em vão. As vozes gritavam, o tiroteio começou e ele viu pessoas caindo. Jéssica estava ao seu lado. Seus olhos estavam arregalados. "Levanta, Jéssica!" Ele gritou, puxando-a para mais perto. A adrenalina corria em suas veias e ele só pensava em fugir. Mas tudo aconteceu tão rápido. Uma explosão de gritos cortou o ar. O homem encapuzado, em um movimento desesperado, disparou a arma, mas não foi em direção a Jéssica, e sim em direção ao advogado. O som do disparo ecoou pela padaria, e o advogado caiu no chão, como se estivesse em câmera lenta. O sangue jorrou, pintando o chão de vermelho. "Não!" Jéssica gritou, um horror estampado em seu rosto. Mas algo no olhar do advogado chamava a atenção de Gustavo. Ele viu o último movimento do homem encapuzado, a raiva em seus olhos, mas o que o deixou paralisado foi a primeira palavra que o advogado proferiu antes de desmaiar. Segredos. Uma onda de choque percorreu o corpo de Gustavo. Segredos. O que isso significava? Um eco de algo muito maior se formou em sua mente. Jéssica, que até então estava cheia de força, parecia atordoada, e em meio ao caos, ela sussurrou. "Gustavo, ele realmente sabe." Foi como se um manto de tensão se esfaçasse, e tudo o que ele pensou que sabia, agora desmoronava ao seu redor. Os novos homens entraram, e Gustavo começou a compreender. A herança, a chave, Jéssica, tudo se ligava a algo muito mais profundo. Justo quando ele tentou tomar uma atitude, os homens armados cercaram Jéssica. Um deles a segurou pelo braço. "Você é a chave!" Eles gritaram. E a luz da chave que ela segurava começou a piscar, como se estivesse viva. O que estava acontecendo? Gustavo não podia acreditar no que via. Jéssica era mais do que uma mendiga. Ela era parte de algo que transcendia tudo o que ele conhecia. Era como se tudo estivesse se encaixando com força. O advogado, suas palavras, o passado oculto. Cada verdade estava sendo exposta, mas em seus olhos havia um brilho de dor e determinação. "Gustavo, a verdade não é apenas a herança. É sobre nós, sobre quem somos." A voz dela era frenética, e ele viu o medo em seu olhar, mas também havia força. O ambiente estava pegando fogo com a violência. Mas em meio a tudo isso, um pensamento ecoou na mente de Gustavo. E se Jéssica não fosse quem ele pensava? E se tudo fosse uma grande mentira? O caos explodia ao redor deles, mas dentro dele uma dúvida amarga crescia. Então, tudo escureceu, e no fundo da confusão, o coração dele parou. O que mais ia ser revelado? A última coisa que Gustavo viu foi o olhar da Jéssica mudando, como se ela estivesse prestes a mudar tudo novamente. O que mais poderia vir à frente? E a única coisa que ele sentiu foi um frio na espinha, um pressentimento de que a verdade seria devastadora. Gustavo e Jéssica estavam prestes a cruzar a porta, mas a tensão na padaria era insuportável. O homem encapuzado, com a arma em punho, olhava para Jéssica como se estivesse prestes a explodir. Quando ela ergueu a chave, a verdade parecia prestes a sair. "O que você sabe?" ele sussurrou, buscando respostas no olhar dela. Mas ela não respondeu. Em vez disso, um brilho intenso surgiu da chave. A luz iluminou o ambiente
e tudo parou por um instante. O advogado de seu avô, caído no chão, lutava para se levantar. Seu rosto pálido refletia a dor, mas havia determinação em seus olhos. Precisamos de um acordo, ele gritou, desesperado. Mas antes que soubessem o que fazer, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens entrou, todos armados e prontos para agir. Onde está a chave? Um deles gritou. E a situação na padaria se intensificou. O homem encapuzado entrou em pânico. O que vocês querem? Os gritos e o caos começaram a tomar conta. Mas no olho do furacão, algo diferente estava prestes a acontecer. Gustavo sentiu um frio na espinha. Os novos homens olhavam para Jéssica com interesse, como se a chave fosse mais do que um simples objeto. Você não sabe quem está lidando, eles gritaram. Jéssica estava paralisada, segurando a chave, e Gustavo percebeu que havia algo mais ali. Uma revelação. De repente, Jéssica virou-se para Gustavo, o pânico estampado no rosto. Gustavo, eu sou a filha secreta do seu avô. A afirmação caiu como uma bomba. O que ela estava dizendo? O quê? Não pode ser. O choque reverberou por todo o corpo dele. As palavras dela ecoaram na sua mente como um eco infinito. A minha mãe era a irmã do seu avô. Ele sempre soube, mas nunca me aceitou. A chave é a única coisa que resta do nosso verdadeiro legado. O testamento, os segredos, tudo isso nos pertence. As confirmações de Jéssica se misturavam com as vozes do caos ao redor. Era tudo tão surreal. O homem encapuzado a encarou, confuso. Você é mentira. Não pode ser verdade. A confusão era palpável. Gustavo olhou para Jéssica, tentando entender. Por que você não me disse antes? A dor nos olhos dela era profunda. Porque eu não tinha escolha. Meu nome não aparece em lugar nenhum. Sou apenas uma mendiga para todos. Mas essa chave muda tudo. Enquanto isso, o advogado que estava caindo de dor gritou. Vocês não sabem o que desencadearão. Há homens atrás de vocês. Se não entregarem essa chave, todos estarão em perigo. A urgência na voz dele fez Gustavo tremer. Ele olhou para Jéssica, a verdade a devastar suas ilusões. Tudo que ele acreditava estar construído nas bases da honra e da família estava em frangalhos. O homem encapuzado tremeu, olhando para os novos homens que cercavam o lugar. Eu não quero isso. Eu não vou deixar que ela escape. E, sem aviso, ele disparou para o alto em desespero, o som do tiro ecoando como um trovão. No meio do susto, a luz da chave piscou mais intensamente, quase como se tivesse vida própria. E então, a sala se iluminou ainda mais. Jéssica gritou, cuidado! E puxou Gustavo na direção da porta. Mas ele hesitou, as revelações esmagando-o. Mas o que faremos agora? Antes que pudessem se mover, a segurança chegou. O estrondo da porta abrindo novamente interrompeu tudo. Fiquem onde estão, gritaram vozes de fora. E Gustavo sentiu que seu mundo desabava. Ele não sabia se escapar era a resposta certa. O que mais estaria escondido e quem realmente eram aqueles homens que o cercavam? E nesse momento de tensão e incerteza, tudo o que ele sabia sobre a vida, relacionamentos e família se desmanchou em 1000 pedaços. O que mais estava por vir? O que eles iam descobrir? O fardo do passado pesava em seus corações. E a verdade ainda não havia se revelado completamente. E o que seria do futuro deles? Uma nova jornada de descobertas e perigos os aguardava. Gustavo e Jéssica estavam prestes a cruzar a porta, mas a tensão na padaria era insuportável. O homem encapuzado, com a arma em punho, olhava para Jéssica como se estivesse prestes a explodir. Quando ela ergueu a chave, a verdade parecia prestes a sair. O que você sabe? Ele sussurrou, buscando respostas no olhar dela. Mas ela não respondeu. Em vez disso, um brilho intenso surgiu da chave. A luz iluminou o ambiente e tudo parou por um instante. O advogado de seu avô, caído no chão, lutava para se levantar. Seu rosto pálido refletia dor, mas havia determinação em seus olhos. Precisamos de um acordo, ele gritou desesperado. Mas antes que soubessem o que fazer, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens entrou,
armados, prontos para agir. Onde está a chave? Um deles gritou. E a situação na padaria se intensificou. O homem encapuzado entrou em pânico. O que vocês querem? Os gritos e o caos começaram a tomar conta. Mas no olho do furacão, algo diferente estava prestes a acontecer. Gustavo sentiu um frio na espinha. Os novos homens olhavam para Jéssica como se a chave fosse mais do que um simples objeto. Você não sabe com quem está lidando. Eles gritaram. Jéssica estava paralisada, segurando a chave, e Gustavo percebeu que havia algo mais ali. Uma revelação. De repente, Jéssica virou-se para Gustavo, o pânico estampado no rosto. Gustavo, eu sou a filha secreta do seu avô. A afirmação caiu como uma bomba. O que ela estava dizendo? O quê? Não pode ser. O choque reverberou por todo o corpo dele. As palavras dela ecoaram na sua mente como um eco infinito. A minha mãe era irmã do seu avô. Ele sempre soube, mas nunca me aceitou. A chave é a única coisa que resta do nosso verdadeiro legado. O testamento, os segredos, tudo isso nos pertence. As confirmações de Jéssica se misturavam com as vozes do caos ao redor. Era tudo tão surreal. O homem encapuzado a encarou, confuso. Você é mentira. Não pode ser verdade. A confusão era palpável. Gustavo olhou para Jéssica, tentando entender. Por que você não me disse antes? A dor nos olhos dela era profunda. Porque eu não tinha escolha. Meu nome não aparece em lugar nenhum. Sou apenas uma mendiga para todos, mas essa chave muda tudo. Enquanto isso, o advogado, que estava caindo de dor, gritou. Vocês não sabem o que desencadearão. Há homens atrás de vocês. Se não entregarem essa chave, todos estarão em perigo. A urgência na voz dele fez Gustavo tremer. Ele olhou para Jéssica, a verdade a devastar suas ilusões. Tudo que ele acreditava estar construído nas bases da honra e da família estava em frangalhos. O homem encapuzado tremeu, olhando para os novos homens que cercavam o lugar. Eu não quero isso, não vou deixar que ela escape. E, sem aviso, ele disparou para o alto em desespero, o som do tiro ecoando como um trovão. No meio do susto, a luz da chave piscou mais intensamente, como se tivesse vida própria. E então, a sala se iluminou ainda mais. Jéssica gritou, cuidado, e puxou Gustavo na direção da porta. Mas ele hesitou, as revelações esmagando-o. Mas o que faremos agora? Antes que pudessem se mover, a segurança chegou. O estrondo da porta abrindo novamente interrompeu tudo. Fiquem onde estão! Gritaram vozes de fora, e Gustavo sentiu que seu mundo desabava. Ele não sabia se escapar era a resposta certa. O que mais estaria escondido? E quem realmente eram aqueles homens que o cercavam? E nesse momento de tensão e incerteza, tudo que ele sabia sobre a vida, relacionamentos e família se desmanchou em 1000 pedaços. O que mais estava por vir? O que eles iam descobrir? O fardo do passado pesava em seus corações, e a verdade ainda não havia se revelado completamente. Então, algo inacreditável aconteceu. Uma mulher apareceu do nada no fundo da padaria. Seu olhar estava cheio de dor e urgência. Eu sou a verdadeira herdeira, ela gritou. E tudo parou. A tensão no ar congelou. Gustavo olhou para Jéssica e o terror na expressão dela era palpável. Não, isso não pode estar acontecendo, ela murmurou. E o mundo começou a girar. Eu sou a filha do seu avô, a mulher continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. A chave não é só sua, é minha também. O que ele fez, o segredo, é mais complexo do que vocês podem imaginar. A revelação deixava todos boquiabertos. As palavras dela ecoavam, girando na mente de Gustavo. As peças do quebra-cabeça que ele pensou ter montado agora se tornaram um borrão. A chave não significava apenas herança. Era um fio que ligava famílias despedaçadas. O que mais poderia ser verdade? E a sensação de desespero o envolveu. Com a revelação dela, ele percebeu que agora tudo estava à mercê do passado. O que viria a seguir? Antes que pudesse respondê-la, a padaria se encheu de um silêncio pesado. Gustavo e Jéssica precisavam entender. E em meio a esse caos, uma nova luta por poder e verdade estava apenas começando.
O que eles realmente iriam enfrentar agora? As dúvidas pairavam no ar, enquanto o futuro se mostrava mais obscuro do que nunca. Gustavo estava atordoado. A revelação da nova mulher fez seu coração disparar. Você é a filha do meu avô? Ele mal podia acreditar nas palavras dela. Jéssica, ao seu lado, parecia em choque, o que apenas aumentava a confusão. O que mais estava em jogo ali? O homem encapuzado parecia perder o controle, a raiva estampada em seu rosto. Não! Isso é impossível! Ele gritou, apontando a arma em direção à nova chegada. O que estava acontecendo? Gustavo sentiu o ambiente pulsando com a tensão. Cada respiração parecia tomar conta do espaço. Cale-se, você não sabe quem está lidando. A nova mulher exclamou, um misto de desespero e coragem em sua voz. Ela olhou para Jéssica e em seus olhos havia um brilho de entendimento, uma conexão que Gustavo não conseguia decifrar. Nós precisamos juntas. Pode estar certo de que vocês não vão escapar. O homem encapuzado retrucou. A determinação na voz parecia mudar a atmosfera, eletrificando o ar. Nesse momento, um estrondo de sirenes ecoou na rua, e os homens armados na padaria começaram a olhar nervosamente pela janela. A pressão aumentava, mas a nova mulher tinha um semblante resoluto. Se não entregarmos a chave, todos nós estamos em perigo. Eles estão atrás de vocês. A cada palavra dela, Gustavo imaginava os riscos crescendo. Jéssica não disse nada, mas seu olhar passava entre ele e a nova mulher. A confusão se transformando em tristeza. O que você quer que façamos? Gustavo perguntou, sua voz ressonando com esperança e desespero. Precisamos unir forças. Essa chave não é só uma herança. É a ponte para tantas verdades que nosso avô escondeu. O olhar dela era intenso, como se estivesse segurando a resposta para tudo. Gustavo sentiu um nó na garganta. Mas antes que pudessem reagir, o homem encapuzado atirou para o alto novamente. Gritos ecoaram e o pânico tomou conta da multidão. Todos os olhares estavam voltados para ele. Saia ou eu atiro, ele gritou. Sua armadura de valentia começava a rachar sob a pressão do caos. Jéssica agarrou Gustavo pelo braço. Precisamos sair agora. E assim, em um movimento rápido, ela puxou-o em direção à saída, enquanto o grupo de homens armados se dispersava, o clima mudando num piscar de olhos. O que vamos fazer? Ele perguntou, a adrenalina pulsando por suas veias. E enquanto avançavam para a porta, o barulho aumentava, os gritos se transformando em uma cacofonia ensurdecedora. A nova mulher o seguia, suas emoções rodopiando como um furacão. No último momento, Gustavo se virou e encarou o homem encapuzado. Se você realmente tem alguma conexão com nossa família, então lute conosco. Podemos mudar tudo isso. Ele não sabia se acreditava nas próprias palavras. Mas o que mais havia a perder? A tensão atingiu o ápice. O olhar do homem parecia vacilar. E por um instante, Gustavo viu a dúvida nos olhos dele, como se o peso do legado estivesse prestes a se desabar sobre todos eles. A possibilidade de uma aliança assombrou a sala. Vá, agora! O policial finalmente gritou, e nesse exato momento, Gustavo sentiu que a decisão tinha que ser tomada. Eles precisavam escolher um lado, e não havia como voltar atrás. Enquanto saíam, Jéssica segurou a mão de Gustavo, e a nova mulher fez o mesmo, unindo-os em um esforço conjunto. A bolha de adrenalina e tensão se expandia, e o mundo fora da padaria os aguardava, repleto de mistérios e incertezas. O futuro deles estava prestes a ser reescrito. Mas ainda havia uma grande dúvida no ar. O que os aguardava? Coração acelerado, Gustavo perguntou a si mesmo se tinha coragem para enfrentar as verdades que viriam. Mas uma coisa era clara. Eles estavam prontos para lutar, juntos. E lembre-se, isso ainda não acabou. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.
porque eu quero saber o que vocês acham. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse V.